Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi toda a minha trajetória até a aprovação em medicina. Então, para começar esse vídeo, eu venho de uma rede de escola pública daqui de Sergipe, né? Então eu não tive muita base, logo eu terminei o ensino médio em 2015. 2015 ainda o Enem era uma coisa, não era tão focado nos ensino médio como é hoje, então a gente não tinha muita base para fazer o Enem. Também não era das melhores alunas da sala, não era a pior, mas também não era das alunas de nota 10 da sala, não. Mas eu sempre tirei notas boas, sempre me dediquei, estudei tudo certinho. Quando eu terminou o ensino médio, em 2015, fui fazer meu primeiro Enem e tive um susto muito grande, porque achava que estudar na escola era... Se eu estudasse bem na escola, eu ia fazer um bom Enem. E não é bem assim, né? Com a gente que já entende mais como o Enem funciona, não é assim. Então, não consegui passar em nada do que eu queria. Consegui passar em alguns cursos daqui mesmo, engenharia agronômica, alguma coisa assim. Mas não era nada do que eu queria. Então, comecei a estudar de novo para passar. Aí, tive a oportunidade de ir para Aracaju para fazer cursinho lá. Fiz um ano de cursinho. Ao final do ano, eu consegui passar pelo ProUni em nutrição. Aí consegui a bolsa 100% do ProUni Nutrição e fui cursar. Cursei 6 meses, não gostei de nada. Nada me atraía na nutrição. Então eu decidi mudar para enfermagem. Então eu consegui a bolsa de 100% de enfermagem também, em outra instituição, e comecei a cursar. E eu disse, poxa, acho que eu me encontrei agora, é o curso dos meus sonhos. E fiquei toda empolgada, comecei a estudar, estava amando as matérias, tudo certinho. Mas lá no fundo, quando eu pensava em ser enfermeira, em atuar como a enfermagem atua, aquilo não me atraía muito. Então, surgiu a oportunidade de fazer o Congresso Internacional de Enfermagem. E aí eu participei todos os dias certinho, para cada palestra, cada curso que eles ofereciam, eu estava ali participando. E em uma dessas palestras, é como se a chave tivesse virado assim, e disse, poxa, não é isso que eu quero. Eu vi mais como era que a enfermagem ia atuar, mais como era o dia a dia deles. Eu disse, não é isso que eu quero, entendeu? E aí, o que aconteceu, eu acabei trancando o curso para tentar fazer medicina. E aí veio uma enxurrada de gente. Não, porque você está com o curso 100% ProUni, pago pelo governo, você não deveria fazer isso, porque enfermagem já é certo, você está trancando por uma coisa incerta, que você não sabe se você vai conseguir passar ou não. Só que lá no fundo eu sabia que enfermagem não era para mim. Então eu decidi tentar. Foi por mim, tive o apoio dos meus pais, o apoio do meu esposo, que no tempo era meu namorado, e comecei a tentar. Várias vezes eu pensei em desistir. Não é fácil. Não é fácil mesmo você abrir mão de uma coisa para tentar um sonho assim. Eu sei que é o seu sonho, eu sei que é uma coisa que você almeja muito, mas acaba não sendo fácil dia a dia, né? Então comecei a tentar. Tentei o primeiro ano, não consegui. Tentei o segundo e nada. Quando foi no quarto ano, eu fiz o Enem. E assim, às vezes a gente acaba vendo vídeo no YouTube de pessoas dizendo assim, quando eu passei eu não esperava, eu já estava voltando a estudar de novo, eu não imaginava que ia passar. E aquilo na minha cabeça não funcionava, tipo assim, eu não entendia porque as pessoas falavam isso, porque quando você faz o Enem, você calcula lá quantas questões você acertou, você sabe a sua média, você sabe mais ou menos se você passa ou não. Então isso para mim não batia quando os alunos falavam isso no YouTube, né? Então, no quarto Enem, não, o quarto ano que eu fiz o Enem, eu já estava... Saiu o resultado do SISU, não consegui passar aqui.
Então eu já estava assim, só tinha agora ProUni Fiéis, mas eu também nem estava preocupada com isso, nem criando esperanças. Então eu já estava olhando o curso para voltar a estudar tudo de novo, né? Começar mais um ano. Foi quando, dia 29 de março, eu recebi um e-mail do MEC dizendo que eu fui selecionada na chamada regular do FIES 100%. Quando uma pessoa recebe um e-mail desse, acho que o normal seria comemorar, ficar feliz, né, alegre. E eu fiquei por horas olhando aquele e-mail sem entender nada. Eu disse, meu Deus, o que será que eu passei? Aí ficava pensando assim, poxa, mas não foi nenhuma federal. Não foi aqui em Sergipe, onde eu morava, era mais longe, foi em Santa Catarina que eu passei. E aí eu disse, poxa, não vai dar certo. Mas Deus tem planos na nossa vida que às vezes a gente só entende depois, né? E aí eu mostrei pro meu esposo e a gente ficou naquilo. Quando foi à noite, eu passei o dia todo olhando isso, mas sem dizer a ninguém, só falei ao meu esposo. À noite foi que ele pegou, prestou atenção, abriu, eu disse, realmente, você passou. A gente comemorou um pouquinho, mas não foi aquela felicidade, aquela alegria de ter passado no curso dos meus sonhos, até porque não foi da forma que eu almejava. Então, eu avisei os meus pais, tudo certinho, eles disseram, não, você vai. A gente se esforça, faz de tudo, mas você vai. E aí começou mais uma luta. Saí de Sergipe para Santa Catarina. Acho que 2.400 quilômetros por aí. Uma cidade chamada Jaraguá do Sul, que por coincidência é a cidade mais segura do Brasil. Porém, foi uma reviravolta enorme na nossa vida, porque eu e meu esposo tinham acabado de comprar casa. Já estava a casa quase toda mobiliada. A gente estava quase de mudança para casa e a gente teve que vender casa. Teve que deixar tudo guardado aqui para ir em busca desse meu sonho. E aí foi bem difícil para a gente acontecer isso, mas como a gente já estava certo, ele já estava certo de me acompanhar nesse sonho, eu também estava certa do que eu queria, então nós fomos para Jaraguá do Sul. Eu ainda estava em estado de choque, na verdade, não conseguia acreditar assim, eu não estava assimilando tudo na minha cabeça, então meu esposo resolveu tudo. Meu esposo resolveu o financiamento, meu esposo resolveu toda a nossa documentação, tudo que precisava ser resolvido aqui, ele que deu o primeiro passo e disse assim, não, vamos resolver tudo para a gente ir. E nós fomos. E foi a melhor experiência da minha vida. Eu não poderia chegar aqui para vocês e dizer que não foi, porque foi incrível. As pessoas que eu conheci em Jaraguá, o ensino que eu tive lá foi muito bom, foi uma aprendizagem incrível. Eu conheci pessoas, eu conheci outro tipo de cultura, que aqui de Sergipe é diferente. Então, não foi só uma experiência acadêmica, foi uma experiência de vida mesmo, porque o nosso dia a dia, os costumes deles lá são totalmente diferentes do nosso. Então, foi uma coisa assim que vai ficar para sempre guardado aqui. E às vezes eu ficava assim, poxa, eu estudei 4 anos para conseguir passar. Mas às vezes eu fazia o Enem e dizia, meu Deus, por que o Senhor não me ajuda? Por que eu ainda não consegui passar tanto que eu estudo, fico só trancada estudando, e por que não chegou a minha hora? E às vezes a gente tem que entender que o tempo de Deus é um e o nosso é outro. E hoje eu entendo, antes eu não entendia. Porque se eu tivesse passado 1 ano ou 2 antes, a gente não ia ter como ir para Jaraguá, porque meu esposo ainda estava terminando de cursar direito. Então, e não ia ter como ir, porque eu não ia deixar ele aqui, eu não ia embora sozinha, entendeu? Para uma cidade que eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum parente próximo, eu não ia. Então, Deus sabe de tudo na nossa vida. E Ele preparou o momento certo para que tudo acontecesse da forma que foi. Porque foi uma experiência incrível, eu amei, meu esposo amou, já quer voltar. A gente gostou muito de lá, um lugar muito incrível mesmo. Então, eu só digo a vocês uma coisa, não desista do sonho de vocês. Independente de que várias pessoas estejam contra, várias pessoas não acreditem no potencial de vocês.
Só quem não consegue alcançar um sonho é aquela pessoa que desiste. Só ela não vai conseguir. Porque quem tenta, quem persiste, quem tá ali perseverando. Então, acreditem em vocês, tenha fé, não perca a fé de vocês por nada, entendeu? Por mais que esteja num momento difícil, por mais que esteja numa situação que você queira desistir, não deixe de correr atrás, persista, independente de que você esteja já querendo desistir, não faça isso, porque eu sei que, assim, muita coisa contribuiu para que eu desistisse no meu percurso, entendeu? Mas a minha fé em Deus é as pessoas mais importantes da minha vida que tiveram ali do meu lado, me apoiando. Foi isso que me deu forças para continuar e para eu estar aqui contando essa história para vocês. Então, toda noite pedindo a Deus que Ele fizesse não a minha vontade, mas a dele. Então, tudo isso foi muito importante para que hoje eu estivesse vivendo esse sonho realmente. Então me fala aí no comentário se você já foi aprovado, como foi a sua história, me diz aí um pouquinho como foi tudo isso, eu quero saber de cada um de vocês como foi que você foi aprovado, se você ainda não foi, se você está tentando passar. Então, só quero agradecer a vocês por cada pessoa que se inscreveu, cada pessoa que está acompanhando aqui no canal. Nosso canal ainda está crescendo, é só o início. Eu vou trazer vários assuntos interessantes para vocês. Então, obrigado por tudo. E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, acompanha, ativa a notificação, dá um like e deixa um comentário se você gostou de ouvir a minha história. Então, obrigado e até o próximo vídeo. Always in the mood, I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view.